Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e especialmente comentar nos vídeos para ativar esse fórum de discussão e de debate, para a gente estar junto nessa discussão. Hoje eu vou desvendar para vocês três grandes mitos, três grandes falácias a respeito do jogo que você vai ver daqui a pouquinho na tela da TV Globo, Corinthians e Chelsea da final do Mundial de 2012, o último título mundial de um time sul-americano, ou conquistado por um time sul-americano até hoje. Foram sete disputados depois, de 2013 a 2019, todos vencidos por europeus. Então, você vai assistir esse jogo na tela da Globo e antes de assistir o jogo, ou depois, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, você confere três grandes mitos sobre essa partida. O primeiro mito que é dito é que a equipe do Chelsea era uma equipe fraca. Então, que seria mais fácil para o Corinthians ter vencido esse jogo, porque o Chelsea não era tudo isso. Bom, vamos aos dados aqui, alguns dados. Na Premier League de 2012-2013, ou seja, daquela temporada, metade daquela temporada, mais a metade da temporada seguinte, né, do ano, metade daquele ano, mais metade do ano seguinte, o Chelsea ficou em terceiro lugar da Premier League, tendo o segundo melhor ataque com uma média de 2 gols por jogo e a segunda melhor defesa com uma média de 0,8 gols sofridos por jogo. Ou seja, o Corinthians conseguiu marcar gol na segunda melhor, numa defesa que tomava menos de 1 gol por jogo enfrentando os adversários da Premier League, e conseguiu não tomar gols de um time que fazia mais de 2 gols por jogo nos adversários da Premier League. Então esse Chelsea não era tão fraco assim. Não dá para afirmar dessa forma como se fosse uma equipe qualquer. E nem como se fosse uma equipe retrancada, que é outra falácia que muitos dizem, né? Mas era o segundo melhor ataque, 2 gols por jogo de média? Não era uma equipe que jogava só na retranca, esse Chelsea de 2012. Os titulares do Chelsea também são outra forma de você comprovar que... que essa equipe do Chelsea também era sim uma equipe bastante qualificada. Olha só os titulares do Chelsea, quem eram naquela partida. Peter Cech, titular da seleção tcheca. Ivanovic, titular da seleção da Sérvia. Cahill, Ashley Cole e Lampard, titulares da seleção da Inglaterra. Davi Luiz, titular da seleção brasileira. Ramires, reserva da seleção brasileira. Moses, titular absoluto. Juan Mata e Fernando Torres, ambos titulares da seleção da Espanha. Eden Hazard, titular e principal nome da seleção belga. Então, não dá para você afirmar... Perdão, o Moses da Nigéria, né? Acho que eu esqueci de falar aqui. O Moses, titular da seleção da Nigéria. Não dá para você falar que era um time fraco se todos os 11 jogadores titulares eram titulares também de suas respectivas seleções. Era uma verdadeira seleção esse time do Chelsea. Primeira falácia. Chelsea fraco. Segunda falácia, dizem que o jogo Flamengo e Liverpool foi muito melhor do que esse Chelsea e Corinthians. Vamos aos números. Em termos de chances reais, ou melhor, de chutes no gol, Flamengo e Liverpool foi 3 chutes no gol para o Flamengo, 6 chutes no gol para o Liverpool. Chelsea e Corinthians, 3 chutes no gol para o Corinthians, 6 chutes para o Chelsea. Mesmo volume de chutes para o gol. Sendo que o Corinthians mandou uma bola na trave, né? Então foi o mesmo volume de finalizações ao gol. Também foi, e detalhe, né? Flamengo e Liverpool teve 30 minutos a mais, porque teve uma prorrogação ali, né? Então, se você pegar pela média por tempo, o jogo Chelsea e Corinthians teve mais finalizações do que o jogo Flamengo e Liverpool. Da mesma forma, o jogo Chelsea e Corinthians teve no total 23 finalizações. O jogo Flamengo e Liverpool teve 30, sendo que, como eu disse, teve 30 minutos a mais. Então foi praticamente, se você pegar por tempo de jogo, foi a mesma coisa. Então foi um grande jogo, foi um grande espetáculo o jogo Chelsea e Corinthians. E a terceira grande falácia que você vai encontrar, essa mais importante de todas da gente desmentir, é que o Corinthians jogou esse jogo retrancado e que o Corinthians abdicou da bola. Vamos mais uma vez aos números. O Corinthians, no total, teve 46% de posse de bola, 54% para o Chelsea. Mas 46% de posse de bola, 54% é quase meio a meio, né? É quase meio a meio. Lembrando que nós tínhamos um time que era muito superior ao outro no papel, em termos de nomes de jogadores ali. E detalhe, no segundo tempo, o Corinthians teve mais posse de bola do que o Chelsea, foi 51-49.
Sendo que foi no segundo tempo, inclusive, que o Corinthians fez o gol. Do começo do segundo tempo até o Corinthians fazer o gol, o Corinthians foi muito superior ao Chelsea. Muito. Assista ao jogo e descubra. O Corinthians foi muito superior ao Chelsea. E detalhe, se eu pudesse indicar um outro fato relevante a respeito do jogo, é que a maioria das grandes chances criadas pelo Chelsea foram em falhas individuais grotescas da defesa corintiana, que viveu um dia de pandemônio. Ali o Cássio salvou várias bolas, né, várias jogadas, mas Chicão errou inúmeras vezes ali na defesa. Tem um gol que ele quase entrega para o Fernando Torres de bandeja e o Cássio senta em cima da bola para conseguir fazer a defesa. Outros lances em que o Paulo André erra passes que geram uma profundidade do Fernando Torres e o Fernando Torres chuta também, o Cássio faz uma grande defesa. Mas a maioria das grandes chances do Chelsea, que consagraram o Cássio nesse jogo, foram oriundas de erros da defesa do Corinthians. Então o Corinthians não jogou retrancado, manteve a posse de bola, controlou o Chelsea do início até a metade do segundo tempo de forma absoluta, teve mais posse de bola que o Chelsea no segundo tempo e não dá para dizer, portanto, que o Corinthians era um time retrancado. Agora você pode conferir o jogo tranquilamente ou rever, né, ou pensar a respeito dessas três grandes falácias. O Chelsea não era um time fraco. Flamengo e Liverpool não foi um jogo mais emocionante, ou mais legal, ou melhor do que Chelsea e Corinthians. E o Corinthians não jogou retrancado nessa partida, tá certo? Forte abraço para você e aproveite bem o jogo.